Vamos conversar um pouco sobre propósito, né? Eu falo bastante sobre propósito, é um ponto muito importante para o cultivador. Por quê? Como eu sempre digo, visão de mundo determina premissa. Nossas premissas determinam a forma como nós vamos responder, né? A realidade externa, a realidade interna, enfim, premissa determina ação. E é dependendo dessas ações que nós vamos ter os resultados que vão compor nossa experiência, né? Então, quando a gente fala de propósito, eu vou trabalhar aqui sobre 3 linhas amplas, e aí a gente vai entrar no propósito numa perspectiva mais do cultivo, tá? Por que eu vou falar de 3 linhas amplas? Porque essa classificação ou divisão da realidade em 4 níveis, digamos assim, ela é bem clássica, tanto no Ocidente quanto no Oriente, né? Lá no Oriente a gente vai ter isso tanto nos Upanishads, né? Até mesmo na tradição budista, e aqui no Ocidente a gente vai ter isso na visão do cristianismo místico e de outras tradições ocultas do Ocidente também, uma divisão quádrupla da natureza, que basicamente se refere a físico, psíquico e espiritual, certo? O quarto é a realidade absoluta, ou a realidade última. Ou a gente pode também chamar isso de o nível de vigília, o nível de sono profundo e o quarto estado. A gente pode chamar isso de físico, astral e causal. E aí o quarto estado é o supramental, ou enfim, é a realidade básica e a essência pura, né? E, bom, a gente tem que entender que esses 3 planos, eles correspondem à manifestação. Por mais sutil, por mais luminoso, por mais diáfana que seja essa realidade, referida em algum dos níveis desses 3 planos, isso tudo tem a ver com manifestação. Isso tudo tem a ver com o processo cíclico da expressão da divindade oculta e misteriosa, ou daquele espaço básico que é a natureza una e a base por de todos os fenômenos, ok? Isso é importante porque, de novo, visão de mundo determina premissa e premissa vai determinar ação. Então, considerando aí esses 3 aspectos, né, a gente pode falar do propósito em 3 níveis também, tá? Então vamos olhar aí. A manifestação ela se desenrola nesses 3 planos, né? Vamos chamar aí causal, astral e físico, ou ainda espiritual, psíquico ou anímico, né? E físico, tá? Essa manifestação acontece de dentro para fora, então é do causal para o físico. Então é um processo, vamos colocar aqui, vertical, né? É a linha vertical da cruz da manifestação. E esse processo também se expande horizontalmente, que é a linha horizontal da cruz da manifestação. Porque a cruz no círculo representa o universo manifesto, o espírito sacrificado na matéria. Então vamos lá. Vamos considerar, eu vou considerar aqui o ser humano. Ser humano nesse momento, nessa etapa de manifestação, na nossa era, na presente condição da nossa espécie, tá? Então vamos olhar aí. Se a gente olha para a natureza então manifesta do seu aspecto físico, olhando de novo, tomando como referência o ser humano, tá? O ser humano desse planeta, dessa espécie, nessa etapa aqui. A gente pode ver aí um processo de desdobramento. Existe um processo de evolução acontecendo, certo? A espécie humana, como uma expressão material da natureza física, ela se modifica, e do ponto de vista da sabedoria antiga, essa modificação, ela obedece um plano de desenvolvimento. Então existe um processo de evolução ou desdobramento de potencial acontecendo nesse nível, tá? Mas isso diz respeito à natureza material. Quando a gente diz assim, humanidade, normalmente a gente limita a compreensão desse termo a uma estrutura física para diferenciar essa expressão física de uma outra expressão física que a gente vai considerar outra espécie animal. No ponto de vista oculto, humanidade quer dizer uma etapa de expressão da consciência cósmica quando ela está florescendo o potencial de autoconsciência. E por isso, do ponto de vista oculto, humanidade não é considerado como uma parte do reino animal. No nosso planeta, no entanto,
né, nessa etapa da nossa expressão nessa cadeia planetária, a nossa humanidade ela é parcialmente animal, por conta de um processo lá que aconteceu muito lá atrás no desenvolvimento da nossa espécie, né, e que tem a ver com uma escolha que nós, como espécie, como coletividade, fizemos e que nos levou a nos aproximar demais, né, da evolução animal e a forma, né, que a natureza criou e cria, né, e desenvolve para a expressão da consciência humana nesse planeta acabou se tornando por demais animalizada. Mas isso é sempre uma resposta ao ponto de consciência, né? A consciência humana tendeu mais para o seu aspecto animal, né, para a sua herança animal, e então a forma vai expressar isso. Mas tudo bem, então, olhando do ponto de vista material, o planeta materialmente ele tem o seu processo de desenvolvimento e de evolução. Quer dizer que a espécie também, né? Quer dizer que esse corpo também. Então o corpo se desenvolve, né? Cumprindo aí o plano natural e lento da natureza, né? da natureza física, né? Com o seu programa próprio e que leva muito, muito tempo. Quando a gente coloca propósito nesse sentido, né? Se o seu propósito é evolução, esse propósito está atrelado então à noção do eu pessoal, certo? A alma identificada com o corpo gera, né, a noção de uma identidade psicofísica, né, que está baseado o quê? Primeiramente, na existência desse corpo. Eu sou esse corpo e, portanto, eu sou a história desse corpo. Eu sou as memórias, os gostos, as preferências, as idiosincrasias, as qualidades e os defeitos que tem como sustentação esse corpo. Então, isso que a gente chama de eu pessoal, né? Eu pessoal é o percebedor ou a alma, a consciência, identificada com esse corpo e gerando uma identidade com base nessa identificação. Quando o propósito é evolução, nesse sentido material, nós temos então um cultivo que ele é mundano, um cultivo que ele serve à evolução da espécie. Né? Não é que ele seja errado, enfim, não é isso. Mas ele tem o seu escopo. Ele tem o seu escopo. Então, se a gente olha para a espécie, né, a gente olha para a nossa humanidade, né, a gente pode perceber que existe um arquétipo para a expressão dessa espécie, existe um arquétipo para a expressão dessa humanidade. A gente vai se fiar, basicamente, no ensinamento da sabedoria antiga, né, todos os nossos antepassados, né, a sabedoria da nossa espécie ao longo de éons de desenvolvimento nesse planeta, nos legou essa sabedoria através das antigas tradições. Mas a gente pode sentir meio que internamente também, porque esse arquétipo, claro, ele não é instituído por nenhuma força externa. Do ponto de vista da sabedoria antiga, nunca se encontrou um ser, né, a quem pode se atribuir essas funções, como a noção de Deus antropomórfico. Essa é a própria ordem inerente a como os fenômenos eles surgem, duram e se dissolvem, né? Essa lei de harmonia ou de interdependência. E a gente pode sentir isso, a gente pode sentir dentro da gente o puxão, né, numa certa direção. E se a gente olha para a nossa humanidade agora, a gente vê, né, como essa humanidade está em alinhamento ou em desalinhamento com o padrão de evolução para a espécie. Aquilo que essa espécie deveria estar manifestando, o tipo de potencial que deveria estar ativo, enfim. Né? Então a gente tem uma forma com certas características, com certos potenciais desenvolvidos, potenciais por desenvolver, e uma tônica aí de desenvolvimento que está muito centrada no aspecto mental e intelectual. Né? Então nós somos uma civilização que representa um momento dessa espécie que tem essa tônica. O nosso desafio é desenvolver o aspecto intelectual de maneira integrado, né? De maneira holística. E não é bem isso que está acontecendo, né? O intelecto acaba que está sujeito às paixões animais, né? E lá no reino animal, esses impulsos, eles estão corretos, eles estão no seu lugar, porque eles acabam sendo cesseados por todo o contexto de como a natureza, naquele nível, se organiza. Mas no nível do ser humano, esse intelecto ele transforma esses impulsos animais instintivos em impulsos destrutivos e autodestrutivos. Né? Adiciona-se aí uma munição muito poderosa a esses impulsos animais, o que nos torna armas muito destrutivas na natureza. Né? Isso tudo tem a ver com esse aspecto físico. Tá? Isso tudo tem a ver com esse aspecto físico.
né? O desenvolvimento da espécie, o desenvolvimento das formas, né? Da capacidade que essa forma tem de expressar as qualidades e os potenciais da consciência, né? Aí a gente pode olhar para o percebedor, né? Esse plano psíquico. A gente pode olhar para o percebedor, né? Aqui o propósito ele já tem uma outra expressão. A gente vai usar aqui o termo liberação para o propósito nesse nível. Se a gente olhar de novo, né, para essa visão tríplice aí da manifestação, espírito, alma e corpo, né? Bom, o espírito representa a consciência universal. E essa consciência universal, ela emana toda a expressão, né, diferenciada da natureza manifesta para o propósito de autoconhecimento. Essa consciência, né, busca se tornar autoconsciente. E nesse processo, então, é onde surge aí a alma como expressão desse átomo ou dessa mônada espiritual, né, que corresponde ao plano causal. Então, vamos criar uma tabelinha aqui. Nós temos, então, o plano causal, onde a gente tem aí o que os antigos chamavam de mônada, ou a gente pode chamar aí de átomo espiritual, né? A centelha, que é indivisível desse espírito cósmico, né? Ou esse átomo espiritual que é indivisível dessa consciência cósmica, né? Esse átomo espiritual, então, ao longo de éons de experiências, né, do universo se manifestando, chega a um ponto de amadurecimento de um potencial que é a autoconsciência. E isso é o percebedor. O percebedor é o florescimento no plano anímico, no plano psíquico, desse potencial de autoconsciência. Para essa consciência ela se expressar, obviamente que tudo isso depende da substância, né? Que é esse terceiro aspecto inseparável de consciência e vida. Então esse aspecto psíquico, que é o percebedor, é o que de fato encarna, é o que de fato entra em contato com esse aspecto mais diferenciado da substância. Porque a gente pode olhar para esses três planos, em qualquer um desses aspectos, né? A gente pode falar desses três planos no aspecto consciência. Então, consciência cósmica, universal, consciência individual e consciência física, ou consciência pessoal, né? Porque ela funciona aí com essa impressão de separação ou de fragmentação, né? 3 níveis de consciência. A gente pode ver isso no âmbito energia, né? E aí você vai ter essa energia espiritual, energia astral e energia física, né? A gente pode ver isso no nível de substância. A substância indiferenciada, né, desse plano causal, até a extremamente diversificada e diferenciada que corresponde ao plano físico. Então a gente, né, pode olhar a realidade manifesta através de qualquer um desses três prismas, né? Consciência, vida e substância, que são inseparáveis. Naquele quarto plano, esses três pontos eles são inseparáveis, eles são só aspectos da mesma coisa, é o pai, mãe e filho das antigas trindades, né? Muito bem, então voltando aí para a questão, né, desse desenvolvimento físico, né? Olhando para esse desenvolvimento físico, aqui da natureza física, ela obedece ciclos, né? De acordo com a Teosofia, por exemplo, vamos usar essa perspectiva, né? Uma cadeia planetária é composta de 7 globos, né? E ela se desenvolve em 7 grandes rondas, ou seja, a onda de vida passa 7 vezes por esses 7 globos, e cada uma dessas voltas é uma ronda. Em cada um desses globos existem 7 etapas, que são chamadas de raça raiz ou eras. E aí, vamos tomar isso do ponto de vista da consciência humana, nós estaríamos então, né, no quarto globo da nossa cadeia, né, no quarto globo mais material da nossa cadeia, na quarta ronda, ou seja, as ondas de vida estão passando pela quarta vez, né, ao longo de toda essa cadeia. Então nós estamos na quarta ronda, na quarta volta, né? E estamos na quinta era, ou na quinta etapa de desenvolvimento da espécie humana nesse globo, nesse quarto globo. Então nós estamos na quinta era, ou na quinta raça raiz. Muito bem. Imagine isso como desenvolvimento escolar, né? Você pode imaginar como se fossem as séries, né? Cada uma dessas eras humanas são como os trimestres de um ano escolar, e cada um desses globos são como o ano, né, da vida escolar, seja ali no primário,
seja no ensino médio, né, enfim. Então nós temos, imagine esse processo. Porque aí você vai entender que existe um plano de desenvolvimento para aquela etapa. E os alunos, as células desse organismo, chamado, né, planeta, elas precisam estar minimamente de acordo com esse plano de aprendizado, com esse plano de desenvolvimento. Porque quando há muita defasagem entre o programa de desenvolvimento e o ponto em que você está, então, né, você vai perder aquele ano, digamos assim. Né? Você vai ficar para trás. E aí você vai ter que esperar outro momento para você entrar de novo numa classe que corresponda ao seu nível de desenvolvimento, certo? Então, se você imaginar assim, o primeiro propósito ali, que é a evolução, é você simplesmente se manter de acordo com o programa de desenvolvimento. O que para a nossa humanidade, aqui agora, significa o quê? Nós precisamos fazer um esforço primeiro para estar, né, ao nível desse programa de desenvolvimento, porque existe um sério desvio. Né? A espécie meio que se desviou demais desse programa, tendeu demais à materialidade. Então, por exemplo, questões básicas como os valores morais mais básicos, eles são desafios para a nossa espécie hoje manifestar, né? Questões muito básicas, valores básicos de empatia, de respeito pela vida, de fraternidade, né? Ó, você não vai pegar o que não te pertence, ou você não vai ferir a vida daquele outro ser, que são coisas básicas. Para nós são desafios. Nós enfrentamos grandes desafios em implementar esse tipo de nível de comportamento, de estar à altura desse nível de desenvolvimento moral que é o mínimo, né, para você ser considerado um ser humano. Percebe? Então, assim, nessa ideia de evolução, aqui nós precisamos primeiro contrapor a involução na direção da qual nós caminhamos, e aí sim, então aí está caminhando, né, no mesmo ritmo desse programa de desenvolvimento para a espécie. Isso é o desenvolvimento pessoal, né? Ou seja, desenvolvimento físico, desenvolvimento moral, né? Ou seja, o cultivo de virtude básico, né? E o desenvolvimento intelectual, que é a grande tônica do desenvolvimento para a espécie nesse momento, né? Se a nossa espécie, se a nossa civilização estivesse par a par com o programa de desenvolvimento da espécie agora, a gente teria uma bases de virtude minimamente sedimentadas e a espécie estaria se desenvolvendo, focando o desenvolvimento da sua intelectualidade, né? A gente olha para a humanidade e a gente vê que isso é bem diverso, e é natural que seja diverso. Essa diversidade ela é super importante para a riqueza da vida do organismo, obviamente, mas a gente percebe que a média está bem abaixo do que, digamos, seria o programa, o plano, né, para a evolução da espécie nesse momento. Porque apesar da gente ter desenvolvido tecnologia, ter recobrado, né, um certo desenvolvimento tecnológico, que, a bem da verdade, ainda não chegou ao mesmo nível do desenvolvimento tecnológico, né, do nosso passado antigo, e claro, não pode ser comparado com o desenvolvimento tecnológico que a gente ainda vai alcançar, porque a gente está na parte mais baixa dessa roda, a gente está aqui cruzando, né, o ponto que diferencia descenso de ascenso, né, no desenvolvimento da espécie, mas ainda assim a gente não pode negar, comparando com o nosso passado recente, houve um grande desenvolvimento tecnológico, houve um desenvolvimento intelectual, mas esse desenvolvimento intelectual extremamente materialista, invertido, né, ele a serviço das paixões animais, o nosso egoísmo, enfim, da nossa materialização, e não o contrário, e não contrapondo nossa materialização, né? Então, muito bem. Aí nós temos esse nível, né? A gente precisa conter esse processo de involução e correr atrás do plano de evolução para a espécie. A gente precisa fazer um esforço de contrapor nosso nível de involução e começar então a acompanhar o plano de desenvolvimento. Existem várias profecias e existem vários sinais que falam, né, do processo de transição planetária. Nós estamos passando por ele agora, né? Nós estamos findando uma era, estamos nessa transição de eras, ou seja, a gente precisa correr atrás desse tempo perdido, a gente precisa estar de acordo aí com... Enquanto elementos mesmo, né? Estou falando aqui enquanto unidades dessa espécie humana, né? A gente precisa contrapor, né, o desgaste que existe entre o ponto que nós estamos e o ponto que a natureza pede que essa espécie esteja para poder dar o passo seguinte no seu processo evolutivo. Muito bem. Essa é uma perspectiva material. Isso não tem muito a ver com espírito.
Isso tem a ver com natureza física, compreende? Porque se a gente vai falar, então, de desenvolvimento psíquico, né? A gente vai falar do percebedor da alma. Aí, o desenvolvimento para a alma tem a ver com outra história, né? Tem a ver com esse eixo vertical. Né? O desenvolvimento, né, do aspecto material é horizontal, é acompanhar o ritmo da natureza. As etapas que vão surgindo, né? Evolução, enfim. Mas para a alma tem a ver com esse eixo vertical, que é o que eu sou. Eu sou esse corpo, eu sou essa história. O que eu sou. E, com base no que eu sou, o que é isso que eu percebo? O que é a realidade? Aí a gente fala de liberação. Aí a gente começa a falar de cultivo espiritual. Cultivo espiritual tem a ver com esse eixo vertical. E aí e aí liberação aqui pode ser muitas coisas também. Porque, de novo, percebe, se você está numa escola e a sua escola tem, sei lá, 4 trimestres, né? Você tem uma prova a cada 3 meses. Imagine que você está lá e você, sei lá, você estuda bastante, você se desenvolve rapidamente, e você, enquanto está todo mundo fazendo a prova do primeiro trimestre, você já está apto a fazer a prova do segundo trimestre, ou do terceiro trimestre, ou do final do ano. E aí, se você faz essa prova, você passa, pronto. Você provou que você já cumpriu o aprendizado correspondente para aquele nível. Então é como se, bom, o que todo mundo meio que vai fazer, ou pelo menos quase todo mundo, né, ou pelo menos alguns, vão fazer num período de um ano, eu consegui fazer em 3 meses. Então eu tenho aí o resto do ano para descansar. Eu estou liberado desse nível de aprendizado. Ou seja, eu siderei uma etapa de desenvolvimento e, portanto, bom, estou liberado. É isso. E aí você pode aplicar essa visão à nossa quinta era. De repente você cumpre nessa vida o programa de aprendizado para toda essa quinta era, né, que seria o que vai ser para a espécie, né? Bom, você está liberado, né? Você não precisa encarnar fisicamente, você pode, bom, descansar, né? Você pode descansar durante esse período. Você de repente se dera todo o programa de desenvolvimento para a quarta ronda, né? Para esse quarto globo. Você esgotou a possibilidade de desenvolvimento, tudo que a natureza tinha como propósito de desenvolvimento, né? Para essa quarta ronda, você já cumpriu. Então você está liberado. Você vai ter um nirvana aí, né? Um período longo de descanso, né? Enfim, em que você está livre da encarnação compulsória. Então liberação aqui tem a ver com isso. E essa liberação, num sentido mais profundo, daí ela tem a ver com a liberação da ilusão do eu pessoal, né? Porque, é claro, a encarnação compulsória se dá porque esse ponto de autoconsciência ele não está completamente maduro. A consciência não se emancipou. Então, se ela não está completamente emancipada, ela acaba ficando sobre as leis que regem os reinos infra-humanos ou semiconscientes, como o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, os reinos elementais, né? Então, ela acaba, né, estando sujeita à lei de encarnação compulsória. Ela não é um átomo espiritual completamente autoconsciente, portanto, co-criador conscientemente, né, da realidade manifesta. E aí, então, aqui a gente tem cultivo espiritual, que aí esse cultivo tem a ver com o questionamento do eu, questionamento do que se é. É preciso vencer a ilusão do reino físico, para poder, então, você trabalhar, né, na sensação de eu limitado versus, né, a identificação dessa alma com o aspecto espiritual que é cósmico. E é claro, né, nós temos várias tradições no nosso planeta e cada uma delas vai explicar esse processo e oferecer ferramentas e o caminho para esse processo de uma maneira, né? Mas basicamente a gente pode resumir isso na palavra união, yoga, união mística, né? Porque a alma precisa se desidentificar do eu pessoal e se unir com o eu espiritual, que é Atma, o espírito cósmico, né? Basicamente isso. Tudo bem. Essa liberação, a partir daqui a gente fala de cultivo espiritual, então, em 2 aspectos. Liberação individual e universal. Que é esse ser autoconsciente, então, né, entendendo o caráter impermanente, ilusório da natureza material, reconhecendo,
né, que é um percebedor, que é uma expressão da consciência cósmica, enfim, buscando então despertar para a verdadeira natureza do que ele pode fazer isso motivado basicamente por duas razões aí, né? Uma em que eu busco essa liberação porque, olha, eu simplesmente cansei da brincadeira, né? Eu quero transcender o sofrimento que tá implícito à existência ignorante, à existência confusa, né? E é isso. Então você faz o caminho do cultivo espiritual para buscar a liberação, a sua liberação, né? A gente poderia comparar isso com aquele aluno que, tendo cumprido, sei lá, todo o ensino médio no primeiro ano, ele vai usar os 2 anos lá que ele tem livre para descansar, para tirar férias. Bom, estou livre da escola. Eu cumpri. Cumpri o que eu tinha que cumprir, né? Muito bem, colegas de classe, professores, até mais. E a gente tem um outro, que são mais raros, né? Essas almas são mais raras, mas elas cumprem esse processo mais rapidamente e elas olham pro resto da classe e dizem, poxa, mas essa galera toda vai ficar aí, né? E tem gente aí que tá bem atrasado, tá bem mal, né? Eu vou fazer o seguinte, professor, você não quer alguém para ficar te ajudando não nesse período? Ó, eu tô de férias já, né? Porque eu já terminei meu ensino médio em 1 ano. Você não quer alguém para ficar te ajudando? Então aí nós temos o que são chamados bodhisattvas, né? Que são os seres de compaixão. Por compaixão, eles é como se eles assumissem o exemplo do próprio Logos, né, da própria consciência universal, do próprio Espírito universal que, entre aspas, se sacrifica para dar surgimento ao universo, né, ou que se transforma no próprio universo de certa maneira. É como se eles olhassem esse mesmo processo e, movidos por essa mesma compaixão que é intrínseca à consciência cósmica, eles, imbuídos dessa compaixão, eles exemplificassem esse mesmo sacrifício espiritual. Porque então eles olham para o resto da humanidade e dizem, bom, essa galera tá aí, essa galera tá tendo dificuldade, né? Tá tendo dificuldade. Elas não estão entendendo bem o que a professora natureza tá ensinando. Pera lá, mãe natureza, você não quer que eu fique aqui? A gente pode ficar aqui, ao invés de a gente tirar férias, a gente vai ficar aqui e vai te ajudar, vamos ser professores adjuntos, e aí? Então é aqui nesse ponto que nós temos essas duas possibilidades, a liberação individual, onde você vai para o seu descanso, né, o seu nirvana, enfim, embora seja, pelo menos do ponto de vista do ocultismo, né, da sabedoria antiga, é temporário, e você tem, então, né, a liberação individual, em que você abre mão desse descanso, abre mão do nirvana, dos frutos da sua liberação, e você permanece servindo. Só que o que acontece? Se você permanece servindo, imagina que você está aprendendo com um professor, você está aprendendo lá coisas que aquela galera que optou pela liberação individual só vai começar a aprender quando voltar das suas férias. Então, quando aquela galera voltar das férias, você já vai estar num ponto muito mais à frente do que aquela galera. Entende? Então, no final das contas, como nunca existe serviço ao eu separado de serviço ao outro, porque tudo é uma coisa só, esse sacrifício, ele acelera o teu caminho na direção do terceiro termo aqui que eu vou usar para falar de propósito, que é iluminação completa. Porque essa iluminação completa, daí ela difere da liberação, porque a liberação é simplesmente, bom, estou livre do sofrimento, ou estou livre da encarnação compulsória, estou livre, né, de estar preso à experiência material, e gozo a bem-aventurança, a paz e a experiência divina e perfeita do estado liberado, né, do nirvana. Então existe uma oposição aqui entre samsara e nirvana, ou entre ilusão e verdadeira realidade, enfim, esses pares de opostos, né? Então você se liberou disso, temporariamente, que seja numa escala cósmica, né, apesar desse temporário aí ser muito, muito, muito longo, mas ainda assim é temporário, porque eternidade só quer dizer um tempo que não dá pra gente contar com o nosso cérebro atual, e não um tempo infinito, né? É um éon, né? E verdadeira iluminação, que é o grande despertar alcançado por um ser na estatura de um Buda, de um Cristo, é exatamente a transcendência dessa dualidade mais sutil, mais básica. Porque, é claro, a liberação é a transcendência de um certo nível dessa dualidade, mas ainda ficou ali um pequeno resquício, um nível sutil de ignorância. Porque essa ignorância ela levou a
optar por uma coisa em oposição à outra. Isso é muito sutil. Colocando assim em palavras fica muito grosseiro. Mas é um nível de obscurecimento ainda muito sutil. Que o ser completamente iluminado transcende apenas através do caminho do sacrifício, que é o caminho do serviço. Então mesmo os nirvanes, os liberados, eles em algum momento vão ser despertados daquele estado nirvânico e vão ter que entrar na dança novamente para poder cumprir ou dissolver esse último nível de obscurecimento, que é essa dualidade mais básica entre realidade e irrealidade, verdade e mentira, ilusão e não ilusão. Porque o Buda, o Cristo, que exemplificam esse estado de suprema iluminação, é uma sabedoria que transcende realmente opostos. É a sabedoria da não dualidade básica e profunda, que não vê, né, a distinção entre nirvana e samsara, entre realidade e realidade, entre vida e morte, entre um e muitos. E aí, bom, aí é todo um processo, né? Porque dentro do ponto de vista do ocultismo, por exemplo, enquanto que as religiões, por exemplo, a religião cristã, no seu aspecto esotérico, obviamente, né, porque a religião exotérica do cristianismo acabou se perdendo até do seu próprio saber esotérico, mas o cristianismo esotérico vai ver o Cristo como o ponto máximo de desenvolvimento possível. A religião budista, que mantém seu conhecimento esotérico ativo, né, ela vai considerar o Buda, né, como o maior desenvolvimento possível. Ali é o topo, o ápice. E assim vai ser, né, vai ser com a moksha ali da Vedanta e das tradições da Índia, enfim. Só que do ponto de vista do ocultismo, esses seres representam o ponto máximo de desenvolvimento para a consciência humana, que é o primeiro grau da hierarquia divina. Então, assim, aí a verdadeira vida começa. Então, assim, ao invés daquilo ser o fim da coisa, aquilo ali é o grande início. Mas aí é outra conversa, né? Outra história. O que eu queria trazer com esse vídeo é a visão desses três níveis de propósito básicos, porque se a gente não tem muita noção disso, no nosso cultivo, a gente pode achar que está fazendo uma coisa que vai gerar um certo resultado e está produzindo outro. Então vamos entender, ó. A maior parte dos ensinamentos espirituais do nosso mundo, considerados espirituais, né, e as práticas, enfim, estão dentro do primeiro propósito, do propósito da evolução, porque tem a ver com desenvolvimento pessoal, tá? E isso é a nossa base, a gente tem que partir daí. Não estou falando que você tem que abandonar isso. Não, é que se ficar só nisso, tudo que você tem é um desenvolvimento do aspecto material, né? Que, é claro, vai criar condições num futuro para você, então, né, você entrar na linha de evolução vertical, digamos assim. Desenvolvimento vertical. Mas é um processo mais lento, né, e mais incerto. Porque, bom, em outro momento a gente fala disso também. Então, você tem, por exemplo, cultivo de virtude, a cura psíquica, a cura física, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento de inteligência. Todo esse desenvolvimento pessoal serve à evolução da espécie. Você está gerando um grande mérito, obviamente, porque você está servindo ao todo, né? Se eu estou, digamos assim, ó, investindo no desenvolvimento dessa porção do planeta, eu estou oferecendo algo para o planeta, né? Então estou gerando um grande mérito porque eu estou servindo a coletividade da qual eu faço parte, certo? Mas eu vou colher esses frutos aí ao longo de um tempo, né? Eu vou voltar a encarnar nesse mesmo planeta, né? Mais ou menos com essa mesma coletividade, e vou colher os frutos positivos disso. A natureza vai me oferecer um corpo melhor, né? Com qualidades mais afinadas, né? E de repente eu posso usar aquilo dali para me desenvolver realmente espiritualmente, para eu fazer o trabalho que realmente é o trabalho que eu estou usando essa dança ilusória para fazer, que é entender o que eu sou, despertar a autoconsciência. Mas isso pode levar muito tempo, muitas vidas, muitos éons, né? E eu sempre corro o risco de... Qual é o risco que existe quando eu fico limitado ao nível material da evolução? É que, por exemplo, e é um risco que nós estamos enfrentando enquanto espécie agora, né? O percebedor, que é esse ponto médio entre o espírito universal e, né, a substância física, o percebedor, ele partilha de ambas as naturezas, ou seja, ele tem o potencial da eternidade, mas ele também é impermanente, ele também é mortal.
Se ele é mortal ou imortal vai depender de uma escolha, né? Em linguagem oculta isso é chamado a grande escolha, que é um momento do desenvolvimento do percebedor onde se determina que ele vai tender ou na direção da identificação com o espírito, que é substância imortal ou substância luminosa e pura, ou ele vai tender na direção da matéria, né? A matéria diferenciada, que é imortal, porque é impermanente. É mortal porque é impermanente, né? É um processo de constante transformação. E aí esse florescimento que é o percebedor pode se imortalizar no átomo espiritual ou se dissipar nesse processo da natureza física de constante reciclagem. E o que acontece? Como é que isso se processa no reino humano? Essa tendência, se você se identifica com os reinos infra-humanos demais, você vai ser arrastado para aquele nível de desenvolvimento, porque aqueles reinos estão no arco descendente, eles estão, né, sendo regidos pela lei centrífuga, ou seja, o impulso da energia cósmica que afasta do centro. O ser humano é o ponto de girada, então aqui o átomo espiritual deve começar a voltar, a tender, né, e a se pautar pela força centrípeta que atrai para o centro. E é esse o ponto aqui, né? Que é o risco, digamos assim. Né? Então você investir todas as suas moedinhas só na evolução material pode te gerar, né, existências futuras muito prazerosas, renascimentos, né, digamos, auspiciosos, até em situações que são consideradas praticamente divinas, enfim, de tão confortáveis que elas podem ser, mas é incerto porque é impermanente. O cultivo espiritual começa quando a gente começa a questionar o que eu sou. Quando a gente começa a questionar a realidade do senso de eu e a gente começa a questionar a realidade que a gente atribui a esses fenômenos que a gente percebe com os nossos sentidos. Aí começa realmente o cultivo espiritual, porque é essa linha vertical. Claro que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho de serviço, né, que é o cultivo de virtude e esse desenvolvimento pessoal, que nem tem como não fazer isso e se dedicar ao desenvolvimento espiritual sem isso. Você precisa de um corpo, né? Enfim, você precisa de condições adequadas para o cultivo espiritual, mas você vai adicionar isso, esse outro ponto. E quando você faz isso motivado pela liberação individual, você está ali no segundo propósito, que é a liberação. Se você faz isso motivado por essa compaixão universal, aí você está rumando na direção da iluminação completa. Ou seja, tudo que você está gerando em termos de causas, né, elas estão sendo automaticamente direcionadas para produzir o resultado da iluminação completa. Entende? E aí, essa é a importância de a gente compreender a visão de mundo, né? A gente ajustar nossa visão de mundo e ajustar as nossas premissas, porque isso vai determinar que tipo de estratégia que a gente vai estar adotando na nossa vida, que tipo de sentido que a gente dá para a nossa existência, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, que sentido tem tudo isso, percebe? Então, eu queria completar essa conversa com uma citação da HPB, né, da Helena Petrovna Blavatsky, que toca muito nesse ponto, né? E aí, se vocês tiverem questões, quiserem explorar aspectos dessa conversa, né, futuramente, vocês deixem nos comentários ou mandem por e-mail suas perguntas, tá? Então vamos fechar com essa citação. Ela diz assim, ó: é uma lei estranha da natureza que neste plano a natureza espiritual superior deva, por assim dizer, estar em condição de servidão à inferior. A não ser que o ego, e aqui ela usa ego na época na linguagem teosófica clássica, né? Ego com I maiúsculo se refere ao percebedor, à alma humana. Então, a não ser que o ego, o percebedor, se refugie em Atman, o espírito universal, e se funda inteiramente naquela essência, o eu pessoal, a personalidade, né, o ego pessoal inferior, pode arrastá-lo a um fim amargo. Isso não pode ser completamente compreendido a não ser que o estudante se familiarize com o mistério da evolução que procede em linhas triplas: espiritual, psíquica e física. Eu espero que essa conversinha tenha ajudado a trazer um pouco de compreensão sobre essas 3 linhas de desenvolvimento, né? E a gente conversa mais em outro momento. Até!